Bem-vindos aos nossos estudos dirigidos sobre a contribuição de Santo Tomás de Aquino para a formação dos direitos humanos. Nós estamos na nossa aula 2 sobre a lei, na nossa parte 7 da aula, o poder da lei humana. Primeira questão, a lei humana, ela deve ser imposta em geral, mais que em particular? Santo Tomás, na sua Suma Teológica, diz que tudo aquilo que é em razão de um fim é necessário que seja, então, proporcionado ao fim. O fim da lei é o bem comum. O bem comum consta, então, de muitas coisas e, assim, é necessário que a lei se refira a muitas coisas. Segundo, pertence à lei humana coibir todos os vícios? Responde Tomás, a lei é imposta como uma regra ou medida dos atos humanos. Portanto, é necessário que também as leis sejam algo impostas aos homens segundo a sua condição. O poder ou a faculdade de agir procede de um hábito interior ou disposição. Com efeito, a mesma coisa não é possível aquele que não tem o hábito da virtude e ao virtuoso, assim como também não é possível à criança e ao homem adulto. E por causa disso, não se impõe às crianças a mesma lei que aos adultos. Com efeito, muitas coisas são permitidas às crianças que são punidas pela lei nos adultos ou também são condenadas, e semelhantemente muitas são permitidas aos homens não perfeitos na virtude, aos quais não seriam toleradas nos homens virtuosos. A lei humana então é imposta à multidão dos homens, e nessa a maior parte é de homens não perfeitos na virtude, e assim pela lei humana não são proibidos todos os vícios dos quais se abstêm os virtuosos, mas tão só os mais graves, dos quais é possível a maior parte dos homens se abster, e principalmente aqueles que são em prejuízo dos outros, sem cuja proibição a sociedade humana não pode conservar-se. Assim são proibidos pela lei humana os homicídios, os furtos e coisas semelhantes. Terceiro, a lei humana preceitua os atos de todas as virtudes. As espécies das virtudes se distinguem segundo os objetos. Com efeito, todos os objetos das virtudes podem referir-se ou ao bem privado de alguma pessoa ou ao bem comum da multidão. Não há nenhuma virtude sobre cujos atos a lei não possa preceituar. A lei humana, porém, não preceitua sobre todos os atos de todas as virtudes, mas apenas sobre aqueles que são ordenáveis ao bem comum. Quarto, a lei humana impõe ao homem a necessidade no foro da consciência. As leis impostas humanamente ou são justas ou injustas. Se são justas, elas têm força de obrigar no foro da consciência pela lei eterna, da qual derivam. As leis injustas não obrigam no foro da consciência e a tais leis de modo algum é lícito observar. Quinto, todos se submetem à lei. Todos os homens devem ser sujeitos à lei humana. A lei possui por sua razão dois elementos. Primeiro, que é a regra dos atos humanos. Segundo, que tem força coativa. De dois modos, pois, pode um homem ser sujeito à lei. De um modo, como o regulado à regra. De outro modo, segundo, é regido por lei superior. De outro modo, disse que alguém se sujeita à lei como coagido ao que coage. Sexto, é lícito aquele que está sujeito à lei agir fora das palavras da lei? Toda lei se ordena à salvação comum dos homens.
e nessa medida obtém força e razão de lei. Se falta isso, não tem a virtude de obrigar. Deve-se, entretanto, considerar se a observação da lei segundo as palavras não tem perigo súbito, o qual seja necessário enfrentar imediatamente. Não pertence a qualquer um interpretar o que é útil e o que é inútil, mas isso pertence somente a quem exerce a autoridade, os quais, e em razão de semelhantes casos, têm autoridade de dispensar as leis. Se, porém, há perigo súbito, que não sofre tal demora, que se possa recorrer ao superior, a própria necessidade tem de anexa a dispensa, pois a necessidade não se sujeita à lei. Na nossa próxima aula, então, vamos ver sobre a mudança das leis, encerrando assim a nossa aula 2. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.